Oi, gente, eu sou a Giovana e eu vim aqui apresentar o meu segundo vídeo, que também é uma crítica de um filme. E eu pretendo trazer mais pro canal críticas de curtas também, e críticas de livro e música. Mas realmente, como eu tô assistindo muitos filmes, porque, né, tá tendo muitas estreias muito boas, eu resolvi falar sobre elas. Então, esse vídeo vai ser sobre o filme Bacurau, e os próximos dois vídeos que eu vou fazer vai ser sobre Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Mas focando em Bacurau. Eu assisti o Bacurau no Noitão da Belas Artes. Então, Belas Artes é um cinema chamado Petra Belas Artes, é o antigo Cine Belas Artes. Fica lá na Paulista, do lado da Passagem Literária da Consolação. E eu tô apaixonada por esse cinema porque eu já sabia que existia, mas foi a minha segunda vez indo nesse cinema. E as duas vezes que eu fui foram nesse mês. E eu realmente estou muito apaixonada porque ele evidencia muito o cinema independente, principalmente produções brasileiras e coproduções brasileiras. Então eu achei muito interessante isso. E não teria lugar melhor para estrear Bacurau, que é um filme de grande impacto no audiovisual brasileiro e realmente marcou um marco, ó. Teve um marco muito grande nessa produção. E eu realmente fiquei muito esperançosa depois desse filme, porque como eu faço cinema, eu saí desse filme com a sensação de que eu posso fazer uma coisa muito parecida e que o cinema brasileiro ele tem escapatória e ele ainda pode ser muito bem valorizado, porque ele já é bom, mas as pessoas ainda não sabem valorizar direito. Então, focando no Bacurau. Eu assisti no Noitão. O Noitão é um esquema que eles fazem de passar 3 filmes e eles escolhem um tema. Então, eles escolheram o tema cinema nacional e eles passaram 3 filmes. O primeiro seria a pré-estreia de Bacurau, o segundo seria Cidade de Deus ou Carandiru, porque dependendo da sala que você pegar, se você assistiu Cidade de Deus ou Carandiru. E o terceiro era um filme surpresa, também nacional, e isso você passava a madrugada inteira assistindo. Eu peguei a sessão que tava tendo Cidade de Deus, que é um filme que eu amo de paixão também, porque é muito lindo. Quem não assistiu, assim, é muito bom. Eu não sei nem o que falar de Cidade de Deus. Mas aí eu assisti Cidade de Deus, mas realmente o importante, assim, do Noitão foi o Bacurau, que era o centro das atenções. Então, o Bacurau mesmo, ele só estreia dia 29 de agosto nos cinemas tradicionais, eu digo assim. E a pré-estreia dele foi a segunda exibição que teve no Brasil. A primeira exibição tinha sido umas horas antes, eu não lembro aonde, mas tinha sido umas horas antes de passar no Belas Artes. E é claro que ele teve a primeira exibição dele em Cannes. Eu já vou explicar o que é Cannes e tudo mais. Então, esse filme ele tem direção do Kleber Mendonça Filho, que é diretor, produtor, roteirista e crítico. Ele teve a sua porta de entrada por curtas-metragens e outros trabalhos que ele realizou foram Aquários e O Som ao Redor. E também é a coprodução com Juliano Dornelles, que atua mais como roteirista e co-diretor do Kleber em alguns filmes, mas ele é conhecido por um curta-metragem que ele fez, que eu não me lembro agora o nome, mas se vocês pesquisarem vocês vão ver, e eu já assisti, então é muito bom. O filme Bacurau, a primeira exibição que ele teve foi em Cannes, que é na premiação, não é aqui no Brasil. E foi onde ele ganhou o prêmio do júri, então ele foi muito aplaudido, muito premiado lá fora. E isso faz com que a gente pense um questionamento. Se não for muito aplaudido aqui, alguma coisa tá errada com aqui, né? Eu acho assim. Foi muito aplaudido lá fora e foi muito bem reconhecido. E por isso que teve toda essa polêmica girando em torno desse filme, de, meu Deus, essa espera do filme. E eu tenho que dizer que vale sim a espera, e com certeza esse prêmio foi muito bem analisado, muito bem merecido. Então, a sinopse do filme. Bacurau é uma vila pequena, não aparece no mapa, e começa com a morte de um dos membros da comunidade. E logo depois dessa morte, acontece a aparição de alguns corpos, drones e 2 turistas, o que é muito estranho. Primeiro que não tinha drones no lugar antes. Mortes aconteciam só por causas naturais em Bacurau.
E eles nunca tinham visto turistas antes na cidade, até porque é uma cidade pequena, então não tem muita coisa tanto assim pra fazer. A única coisa que tem lá, se eu não me engano, é o Museu de Bacurau, que inclusive eles perguntam, os moradores sempre ficam perguntando pra esses turistas se eles vieram visitar esse museu. E os turistas, eles não sabem desse museu, que é a única atração que tem ali. Isso já é um ponto que eles ficam meio alertas, assim, meu Deus, o que esses turistas estão fazendo aqui? E eles aparecem logo depois que começam a aparecer corpos, então os moradores temem estar sendo atacados. Ou por esses turistas, ou por outro tipo de ameaça, mas eles estranham essa coincidência. Então, a história gira em torno deles precisam identificar esse inimigo que estão atacando eles e descobrir um método de defesa, porque em Bacurau nunca aconteceu esse tipo de coisa antes. Era uma cidade uma vila muito calma. O filme ele é uma distopia, então ele tem elementos futuristas, o que é muito legal, porque produções audiovisuais brasileiras é muito difícil a gente observar elementos futuristas. É mais comum em produções americanas, porque eles têm mais verba para fazer isso, têm mais patrocínio, mais recursos para fazer uma produção desse tipo, desse cunho. Tem bastante suspense, que eu gosto muito. Tipo, o meu gênero favorito de livro e filme sempre foi o suspense e a tensão, por isso eu sou muito fã de Hitchcock. Mas esse filme tem bastante suspense. Não diria tanto na pegada do Hitchcock, mas tem bastante tensão. E tem muitas doses de western e comédia, que é bem comum em produções americanas e tudo mais. Até no próprio modo de linguagem audiovisual em si, a gente consegue observar linguagens que são comuns nos antigos western americanos. Ou seja, tem esse clima todo de cowboy, de cidadezinha pequena. E é isso. O filme é uma crítica ao cenário político atual, e a gente consegue perceber isso claramente, tá ali estampado na nossa cara, e chega a ser até cômico e triste. Você ri, mas você sabe que é a verdade porque a gente tá passando, e já passou várias vezes no governo. Então é algo que você observa e fica, meu Deus, isso é tão besta que chega a ser real, sabe? Como que eu vou dizer? Tem toda uma questão do filme, o fato de ser uma produção bastante focada na vila, ele é perceptível que é uma produção brasileira. Mas o que acontece é que todos os elementos que tem nos levam a acreditar um pouco que foi bem inspirado por produções americanas. O que, de certa forma, eu gostei, porém, em alguns momentos eu não gostei, porque, né, eu esperava que esse filme tivesse um pouco menos relação com produção americana, já que é uma produção brasileira, que foi premiada e tudo mais. Eu queria que desse mais evidência ao cenário brasileiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que o filme ficou muito bom, tendo esse que é americano no filme. E eu gostei bastante também, então ao mesmo tempo que eu não gostei, eu gostei. Mas de qualquer jeito, eu não mudaria isso no filme, porque eu acho que caiu na medida certa. Sobre a fotografia, tem bastante variedade de planos, ângulos. O diretor brincou bastante com a câmera. Tem até uma cena no começo do filme que dois personagens estão num caminhão e a câmera ela acompanha o movimento desse caminhão. Então, se o caminhão ele treme, a câmera treme também. E isso faz com que a gente fique mais dentro do filme, mais mergulhado nessa perspectiva. Então, todas as brincadeiras que a câmera realizou, os planos e ângulos, foi tudo uma questão de a gente ficar mais ainda imersivos na história, que eu amei e achei maravilhoso. Sobre as cores, tem bastante contraste de cores quentes e cores frias, então quando se altera de western para futurismo. Então nas partes que tem bastante essa questão dos cowboys, o western, é bastante quente, assim, lembra um pouco do deserto, das cidades mais, né, quentes. E as partes frias, assim, tons mais tensos, são as partes de futurismo, que lembra também essa questão do movimento e tudo mais. Os personagens, eles têm bastante, já vou adiantar, mas eles são todos muito interessantes e cada um ele tem o seu quê de protagonista. Então todos os personagens são protagonistas, a gente não consegue identificar qual personagem ali é o protagonista da história, é o mais importante. Porém, eu acho que eles poderiam ter sido mais explorados, mas justamente pela questão de não ter nenhum protagonismo, os personagens tiveram que ser tratados um pouco superficialmente. Então, eu não sei se eu mudaria isso no filme, por exemplo. Porque ficou interessante o fato de ser a comunidade, o protagonismo mesmo é de Bacurau. Até o próprio diretor falou que o personagem principal é a vila. Então não tá errado esse fato dos personagens não serem tão explorados assim.
Porém, quando a gente assiste o filme, a gente fica com aquela questão de, pô, eu queria saber um pouco mais da história desse personagem, porque ele parece mais legal que os outros. Mas enfim, pelo menos a minha concepção. Eu tenho que parabenizar aqui a atuação da Sônia Braga. Eu sei que ela não vai ver o meu vídeo, mas enfim. Porque foi uma atuação maravilhosa. Ela já tinha feito produções com o Kleber Mendonça, e ele realmente deve ter gostado bastante da atuação dela, e realmente foi muito boa. E é o que se destaca mais nesse filme, é a atuação da Sônia Braga. Como eu já tinha dito, o filme foi um marco no cinema audiovisual. E uma curiosidade é que os ingressos se esgotaram em cerca de 5 horas da pré-venda. Então, normalmente a gente vê esse quesito de esgotar ingresso quando é produção americana, tipo uma produção de uma saga, um filme que foi baseado em algum livro, que tem bastante fãs já, que tem uma legião de fãs e quer já assistir esse filme. E esse foi o primeiro filme que não tinha nenhuma dessas relações, não veio de um livro, não veio de nada, é uma produção audiovisual que esgotou os ingressos assim de maneira tão rápida. Então é algo que faz a gente questionar mesmo o quanto esse filme tem de importante para os estudantes de cinema como eu e para o pessoal que curte mesmo o cinema nacional, e o quanto vai ser importante para a cultura brasileira em si, não só do cinema, ser cada vez mais valorizada. E é isso, gente. Eu queria falar sobre esse filme nesse vídeo, porque ele realmente é uma produção que merece muito a nossa atenção. E mesmo quem não curte cinema nacional, mesmo que quem ficou meio tipo, eu não sei se eu assisto ou não, assistem, apoiem o cinema nacional, vejam o quanto esse filme está muito bom, vocês vão gostar. Quem gosta de crítica vai gostar, quem gosta de western vai gostar, quem gosta de suspense vai gostar, quem gosta de futurismo vai gostar, e quem gosta de filme americano também vai gostar, porque tem um pouquinho de negócio americano ali. E é isso. Os próximos vídeos que eu vou fazer vão ser os dois sobre Era Uma Vez em Hollywood. O primeiro eu vou fazer sem spoilers, contando um pouco da história por trás e da minha opinião mesmo. E o segundo eu vou fazer com spoilers, falando o que eu mudaria ali no filme, o que eu não gostei, o que eu gostei. E aí é lógico, fica por sua conta e risco assistir de spoiler. Mas eu recomendo que você assista depois que você viu Era Uma Vez em Hollywood, claro. E é isso, gente. Um beijo. Eu espero que vocês assistam mesmo Bacurau, porque esse filme está muito bom. E vocês têm que apoiar mais o cinema nacional, gente. Por favor, apoiem. E é isso. Beijos.